Olá, continuando aqui com o nosso programa Almanac Multirum. Hoje eu vou receber aqui uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida, uma colega, uma amiga, e ela está lançando um livro. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Eu estou falando de Regina de Liberai e ela está lançando o livro. Peraí, gente, deixa eu pegar aqui. Deus não é machista. Mulher e Deus, a unidade desde o princípio. A jornalista Regina de Liberai, ela trata nesse livro dessas questões que muitas vezes as igrejas, né, muitas vezes não as igrejas, conduzem na interpretação da Bíblia, dos textos bíblicos, a mulher como uma submissa, a mulher sendo, desde os primórdios, sendo objeto de opressão diretamente do homem, mas da sociedade como um todo. Mas quem vai falar sobre isso? Obviamente é a Regina, que já está aqui do meu lado. Como vai, Regina? Tudo bem? Oi, João. Bom dia. Super feliz de estar aqui. Tudo bem, graças a Deus. Que maravilha, Regina. Então vamos falar sobre isso, né? Deus não é machista. Mas eu estava pensando aqui também, Regina, não querendo bagunçar a nossa cabeça, não, né? Sim. Mas Deus também poderia ser mulher, né? Deus não tem sexo, né? Por isso, quando ele criou Adão, o ser pleno, a imagem e semelhança de Deus, e a imagem e semelhança de Deus, há vários pontos de vista que a gente pode discutir essa imagem e semelhança de Deus, né? Um desses pontos de vista é esse: Deus não tem sexo. Então, quando ele criou um ser humano, né? O ser humano, a humanidade, na verdade, né? Ele criou sem sexo. E aí, por menos que você conheça a Bíblia, ou em detalhes, os primeiros textos do Gênesis, que são 3 capítulos que tratam desse assunto, você sabe que Deus criou os céus e a terra em 7 dias, e descansou no 7º. Ele criou os animais e o ser humano por último, né? Você sabe que depois Adão pediu para que Deus lhe criasse uma companhia, né? Uma companhia, porque ele via os animais em pares, né? E aí Deus atende o pedido dele. Deus atende, faz Adão, que nós, nas traduções todas, né, é um nome masculino, do hebraico é Dan, humanidade. E tem um outro significado apontando para Jesus Cristo, que é relacionado a sangue, mas vamos ficar só no que interessa a esse eixo de entendimento relacionado ao que eu exponho no livro. Então, da humanidade, né? Um ser pleno, sem doença nenhuma, DNA limpíssimo, né? Tranquilo ali, e ele pede uma companhia, e Deus trata disso, ele faz Adão dormir um sono profundo. Um sono, na Bíblia, é a morte, né? Nós vamos entender isso melhor quando Jesus Cristo vem e ressuscita algumas pessoas. Lázaro, por exemplo, que já estava morto há 4 dias, né? Ele chega para as irmãs de Lázaro, que estão inconsoláveis com a morte, né, do irmão, e ele fala: ele apenas dorme. Isso aconteceu para que o nome de Deus fosse glorificado. Ele vai lá e fala, depois de remover a pedra da sepultura, uma caverna, ele chama Lázaro para fora, e Lázaro vem todo enfaixado, né, como se fosse uma múmia, mas super, assim, super bonito, cabelo, pele, né, tudo funcionando. E quando ele também vai atender a filha de Jairo, que era um sacerdote, também as pessoas chegam apavoradas para ele. Não adianta mais, a menina estava doente, né? Não adianta mais, porque ela morreu. Aí, não, ela não está morta, ela apenas dorme.
Então, no Gênesis, isso não é explicado, né? E aí, nesta visão da palavra, nesse entendimento da palavra, Adão, esse ser que não é masculino, porque ainda não existia Eva, Deus separa o masculino, dando a um novo ser tirado de Adão, o feminino. Depois que ele cria o feminino, ele acorda Adão, masculino. Então, na verdade, um existe como feminino e o outro como masculino por causa dessa divisão. Foi praticamente ao mesmo tempo, mas se a gente quiser puxar a sardinha para o lado de alguém, eu vou puxar para o feminino que viu Adão acordar, que viu Adão ressuscitar. Regina, eu acho que esse é o ponto, né? Para que lado a gente puxa, né? Porque essa interpretação que você traz, e aí vamos contextualizar um pouquinho, né? Porque já deu para perceber, pessoal, que a Regina é uma estudiosa da Bíblia. E ela é evangélica, você é da Batista, né? Não, João, aí também vou atualizar você um pouco do meu caminho. Atualiza, né? Porque a última informação que eu tinha, você tinha... Eu fui para a igreja evangélica depois de uma experiência espiritual, e assim, eu quero conhecer mais. Eu era católica, aquela católica assim, que eu tinha sido bem praticante até entrar na faculdade, depois, sem tempo, mas bem praticante sem Bíblia, né? Não era praticante de ir à missa, de ir a reuniões, mas sem Bíblia, não sabia nada da Bíblia. Quando eu quis saber mais, eu fui para uma igreja evangélica. Fiquei na matriz por 10 anos, daí fui para uma outra da mesma denominação, mais perto da minha casa, menor também. Fiquei ali acho que uns 3 anos, aí fui morar em São Paulo, né? Aí em São Paulo, eu fui conhecer as lideranças nacionais desse, vamos chamar, movimento evangélico aí, né? Voltei para Cuiabá e uma pessoa a qual eu era muito ligada fundou uma igreja, né? E a gente era muito ligada em movimento de oração, em intercessão, né? Que é a minha praia atualmente, né? E aí ela abriu essa igreja, na pandemia foi fechada, e aí veio essas questões políticas todas, né? Aí não deu para mim. Aí foi demais, eu não voltei, né? Mas eu me identifico como evangélica por causa de permanecer na meditação da palavra e em oração, né? Eu tenho um grupo online de intercessão de segunda a quinta, que começou na pandemia, né? Fechou a igreja e a gente ficou, pô, e agora? Aí juntou algumas pessoas interessadas. Esse grupo tem muitas pessoas, poucas que frequentam diariamente, né? Todos os dias que tem. Mas também não tem nenhuma obrigação de ser frequentado, ninguém cobra, mas assim, é um papo de irmão mesmo, né? De dividir, e nós lemos a Bíblia, um capítulo por dia. O fato, Regina, é que você deu para perceber que é uma estudiosa, você lê, você acompanha, né? Mas é nesse ponto que eu queria entrar, já pegando essa sua interpretação. Que eu sou facinha de sair fora, você me ajuda aí. Não, tudo bem, não, está ótimo. A questão do Gênesis, a interpretação que você deu lá da criação, que para mim eu nunca tinha ouvido essa interpretação, e que para mim é interessante quando você traz, né? Essa é a minha linha, essa é a interpretação que eu dou. E aí que entro, eu não li o seu livro ainda, mas pelos textos que eu já li, entrevistas que você já deu, é uma questão de interpretação, e tem um ponto aqui no release que
que eu tenho, né, que a sua obra ela propõe uma releitura dos textos bíblicos, Sim. desvinculada de preconceitos e estereótipos, Isso, ressaltando a importância isso. da mulher na construção da sociedade, que é o rompimento um pouco desse machismo que as religiões trazem, né? Porque algumas delas fazem interpretações muito fundamentalistas do texto bíblico, né? Sim, sim. Olha, João, preciso dar uma linha para você que quando eu fui para o mundo evangélico, essa questão me atormentava muito. Um dos primeiros textos que eu li, aquele bem conhecido de Provérbios, que todo encontro de mulheres era dado, e a interpretação é um texto que fala de atribuições, do que a mulher faz. Se eu não me engano, é Provérbios 31 ou 32. Eu leio bastante, mas a memorização do livro, capítulo, versículo, eu não me atenho muito. Bom, então ele fala, nesse texto, ele fala da mulher que cuida dos filhos, cuida do marido, que comercializa em mercados, não sei aonde. Ele fala da mulher que vende, que troca, que produz como agricultora, né? Não como lavradora, mas que cuida de uma produção agrícola, né? Agrobusiness, está na Bíblia. E aí, esse texto era lido assim: olha, você é tudo isso. Você, mulher, tem que ser tudo isso. E ainda fala que ela enaltece o marido, que ela valoriza, que ela põe o marido na frente, né? Eu falei, nossa, quando eu li isso, bem no começo do meu processo, quando eu cheguei nesse texto, eu estava na minha casa, na mesa da minha sala de jantar, eu joguei a Bíblia assim, em cima da mesa, sabe? Eu falei, nossa, né? Nossa, como assim? E aí, imediatamente, me veio uma paz de espírito, assim, olha, com a segurança de que, no tempo correto, Deus me daria o real entendimento, né? Então, eu acho que eu demorei um pouco, porque sempre muito ocupada, você sabe, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, almejando chegar nesse momento que eu estou hoje, por conta de não fazer nada e sendo obrigada a não fazer nada, que é bem diferente, porque eu Vamos acho falar um pouquinho sobre isso, só um pouquinho, tá? Eu estou burnáutica. Essa palavra fui eu que inventei. Se você quiser, pode usar. Então, assim, se eu tivesse parado de trabalhar sem ter a síndrome de burnout, com certeza eu estaria fazendo 1000 coisas já, de novo, né? E por força do burnout e os sintomas que ele provoca, e em mim está perdurando, porque justamente toda hora eu saio sem perceber, para fazer alguma coisa, e não é para fazer, é para descansar, né? E aqui fazendo um parênteses com a palavra, o descanso é uma tremenda arma de guerra espiritual. É uma tremenda batalha. Você lembra que Jesus Cristo, quando estava no barco, teve a tempestade? E aí o barco ia virar, os discípulos dentro do barco e Jesus dormindo. Aí foram acordar Jesus, ele fica irritado, né? Poxa, homens de pouca fé, aquela coisa. E ele acalma a tempestade, né? Acalma os ventos, tal. Mas por que o descanso é uma tremenda arma espiritual? Porque ele demonstra a tua plena confiança que Deus está fazendo por você, né? Que Deus está no comando, né? E que você vai se posicionar conforme o conhecimento que você tem da palavra,
mas a obra é dele, né? Assim diz. Então a gente sabe de tudo isso, mas essas raízes de imagens que nós criamos para nós mesmos, né? Que a gente fala um pouquinho, o que você viu da sua mãe, do seu pai, aí você não quer que repita isso, ou você quer reproduzir um comportamento porque acha bacana, né? E aí eu entrei nessa de eu resolvo tudo, eu faço tudo, né? Então hoje o meu que eu não estou trabalhando mais, mas o burnout está se apropriando de um efeito de uma das imagens que eu criei minha, né? Uma construção de Regina que eu fiz, né? Eu resolvo, eu faço, deixa Aliás, comigo. Regina, posso fazer um parênteses aí? Porque eu quero voltar ali uns 30 e poucos anos, talvez já chegando aos 35, quando nós nos conhecemos no movimento sindical Sim, da nossa categoria de jornalista. E você ali sim, logo já estava assumindo a presidência do sindicato, compunha sim, a chapa com você, e você era a alma daquilo tudo. sim. E o que a gente sabe é uma história que talvez tivesse que ser contada, o papel que Regina Deliberai teve na valorização, na organização dos jornalistas em Mato Grosso. Né? Isso é uma história que talvez tivesse que ser Num contada. período de tempo, né? Exatamente. E você foi aquela pessoa que estava ali a todo momento Todo vapor. ligada totalmente na sua É, função como presidente e trazer solução para é, questões que, se fosse brincar, já teria séculos, né? Que era a sim, organização do mercado, a sim. valorização da categoria, É. né? Nós Assim, vivemos isso, né, João? Nós vivemos o que é um mercado organizado, nós vivemos exatamente. o que é ter um salário básico minimamente interessante, né? Porque só de Sim, falar de sim. salário básico, de piso salarial, a gente sabe que o piso não é piso, né, para a maioria, né? Mas é uma referência que ajuda quem está entrando, principalmente, né? Quem está entrando no mercado. Então foi um período dos mais lindos da minha vida, né? Uma prova disso, né, é que levas e levas de profissionais que vieram de outros estados foram para Sim, Mato Grosso trabalhar, porque por conta dessa atuação de Regina Deliberai, foi o obrigada. sindicato, mas você foi a grande alma dessa história. Mas eu estou Uhum. resgatando isso porque eu estou lembrando daquela. Era uma Uhum. menina ainda, né? Era uma menina. Mas eu Uma menina continuei ainda. como se fosse uma menina, fazendo assim, sem ligar para o meu corpo, para o avanço da idade, né? Sem ligar para nada, na verdade, né, João? Porque nesse período aí do sindicato, eu divorciei 2 vezes, eu tive filho dentro do sindicato, então, assim, tinha uma vida pessoal, né, e profissional, porque não era só o sindicato, eu sempre trabalhei. Então, você vê que o meu burnout tem raízes antiquíssimas. Por isso que exatamente por isso que eu estou resgatando isso, né? Porque eu fui E agora testemunha. agora eu estou lidando com isso, né? Isso, eu fui testemunha daquela menina que não parava, que não parava. Furacão. É, Furacão. Né? é, Para usar um termo que o meu grande amigo, o professor José Geraldo de Souza Júnior, aqui de uhum. Brasília, ex-reitor da UNB, você era um dínamo. Ah, legal. Obrigada, Eu João. gosto dessa imagem que Eu ele nem traz. sei se isso é digno de se assim, se deve ser tratado como elogio, né? Porque hoje, Claro. por exemplo, é outra visão, e eu adoro isso, sabe? Que as mulheres estão puxando os homens para falar: não, lava aqui, né? Troca essa fralda, né? Dá trabalho, né? Dá muito trabalho, eu vejo, mas vale a pena, eu acho que vale a pena. Vale a pena. Vamos voltar ao livro, então? Vamos voltar ao Eu queria saber livro. como é que foi esse seu processo aí, porque eu acho que Então, e aí, tá nessa intersecção aí, né? eu tive Esse esse momento que você insight, viveu. né? E aí, teve um dia que eu fiz uma pergunta assim, né? Eu falei: por que Deus odeia tanto o divórcio? Porque assim, quando você fala Deus odeia o divórcio, e é um versículo bíblico, Deus odeia. Você já imaginou um Deus que é conhecido como amor? E para ele, quando se fala de divórcio,
a palavra que define o que Deus sente é ódio, é muito pesado, né? É Exato. muito pesado. E quando eu fui para a igreja, eu já estava no meu terceiro casamento, eu bem louquinha assim, né? Eu fui aos 41 anos, 41 anos, e eu falava assim, poxa, então eu tenho que largar desse marido e esperar que Deus me fale qual que é o marido. As pessoas riam, né? Eu queria tanto fazer a vontade de Deus, que se alguém me falasse, e eu sem conhecimento nenhum, né? Se alguém falasse, larga esse marido e vai esperar Deus te falar o que ele quer, eu acho que eu faria, porque eu estava assim, muito afim de me entender com Deus, de fazer a vontade dele, né? De saber como é que funcionava, né? E aí, como diz meu marido, né, que continua o mesmo, graças a Deus mesmo, né? Um abraço aí para o Quando Márcio. ele falou, olha, eu sei que você vai mergulhar nisso, porque eu já sei como que você é, né? Não é porque se trata de Deus e de palavra de Deus. É porque quando você se propõe a algo, você vai mergulhar, né? Bom, e aí, por essa falta de tempo, de dedicação minimamente exclusiva, vamos dizer assim, eu fiz essa pergunta e isso resultou numa ministração, a resposta que Deus me deu, né? Que é muito linda, que está no livro. A primeira referência que Deus me levou foi Jesus Cristo, falando em Mateus 19, respondendo aos fariseus, estava já naquele período de perseguição, onde os fariseus tentavam descobrir onde ele estava, e não era tão difícil, porque as multidões iam atrás de Jesus, e eles achavam onde Jesus estava e ficavam debatendo com ele para ver se ele entrava em contradição, para registrar alguma blasfêmia que seria justificativa até para apedrejá-lo, né? Até no decurso aí da história houve uma tentativa de apedrejamento, mas Jesus conseguiu sair. E aí Jesus fala assim: vocês não entenderam. O divórcio está previsto na lei de Moisés, na lei mosaica, por causa da dureza do coração de vocês. Eu falei, opa, sabe, eu vi assim Jesus Cristo, você sabe, vocês não sabem nada, ainda bem que ele é super paciente, né? Olha, vocês não estão entendendo, né? E aí ele fala, não era isso de Eu acho que não sei se fui eu que travei, mas a Regina deu uma travada aqui. Pode ser também eu aqui. Regina, se estiver me ouvindo, ela caiu. Vamos esperar um pouquinho, gente. A Regina já volta aqui. Eu estou achando super interessante, porque recentemente eu também reparei nessa passagem de Jesus quando ele fala dessa questão do divórcio. Mas vamos esperar que a Regina voltar, que ela vai falar melhor aqui, tá? Deve ter acontecido alguma coisa na conexão dela. Deixa eu ver se ela mandou alguma mensagem aqui. E a gente já retoma. Só um minuto, tá? Deixa eu sair aqui do. Aqui. Nós estamos aguardando aqui a Regina voltar. Nós estamos gravando essa entrevista, tá? E eu não quero interromper, quero já voltar com ela aqui para a gente prosseguir.
Voltou, Regina. Nossa, está aparecendo um negócio aqui do Cicobi. Peraí. Você estava falando da abordagem que Jesus deu na questão do divórcio. Eu estava comentando aqui, esperando você voltar, que eu recentemente também li sobre isso. Mas eu vou deixar você falar, por favor. Tá. Então, e aí Jesus Cristo fala, olha, vocês não entenderam esta previsão legal, apesar de ser na lei de Moisés, não era para ser assim desde o princípio. Aí, princípio, eu fui para Gênesis, né? E aí, neste momento, não ficou resolvida esta questão da criação, tá? Essa que eu narrei para você inicialmente. O entendimento que Deus me deu naquele momento foi a respeito da unidade. Então, assim, Deus fala lá em Gênesis 24, e vocês deixarão pai e mãe e se tornarão uma só pessoa. Então, a mensagem, assim, olha, vocês não quiseram ser dois, né? Adão era um ser sem sexo, mas ali estava a natureza masculina e feminina, porque Deus criou todos os animais em pares. Nós também somos um animal, né? Racional. Então, ali, a imagem e semelhança de Deus sem sexo. Esse ser falou, não, eu quero ter alguém que me corresponda. Deus separa os dois. E aí, no versículo 24, é como se ele falasse assim, vocês não quiseram ser dois? Dê um jeito, porque o que me interessa é que vocês sejam um. Porque o objetivo é sermos um como o Pai. Então, assim, primeiro, eu vou ser um com Deus, eu e Deus, certo? Já é uma dificuldade, né, João? Já dá um trabalho danado, né? Nós somos seres espirituais, estamos num mundo que é carnal, e aqui a gente tem 1000 apelos, né? Materiais, físicos, tal, e como colocar o espiritual em primeiro lugar. Já é tarefa para uma vida. Aí eu caso. O que interessa para Deus é que a gente continue nessa pegada de unidade espiritual. Nós não conseguimos unidade nem de objetivos assim, olha, vamos comprar um carro? Que carro que é? Um quer um carro, outro quer outro, né? Às vezes nem nome do filho, né? Nome do filho já vira uma briga, né? Eu, no meu primeiro casamento, já briguei na hora ali no juiz por causa do meu sobrenome, que eu não queria colocar o nome do marido, já saí com a cara emburrada já, porque o juiz pôs o nome do meu primeiro marido. Eu fiquei muito chateada. Então, assim, imagine você levar uma vida com esse objetivo de permanecer um com o pai depois de se casar. Aí continuei meditando, né? Continuei meditando, e essa questão da unidade achei incrível, incrível mesmo. E aí eu falei assim, tudo bem, então eu já entendi por que Deus odeia o divórcio, mas existe a possibilidade de. Então, o divórcio não é um pecado. Pecado é tudo que me afasta de Deus. Isso é pecado, tá? Então, claro que você pode matar uma pessoa e não se afastar de Deus? Você pode, mas matar é pecado porque há uma previsão legal, né? Nos mandamentos de Deus está, não matarás. E além dos mandamentos nós temos que respeitar a lei dos homens, né? Então, ok, não posso, eu posso até chegar a esse extremo e estar conversando com Deus, tal. Agora, no divórcio, não é pecado, porque justamente Deus quer manter a unidade.
não é para nada atrapalhar isso. Nada. Então, assim, se você está conturbada, se você está com medo de uma violência do marido, né? Então, fica mais difícil de você manter uma sintonia com Deus, né? Porque há um tipo de envolvimento nosso com questões aqui terrenas que realmente nos tiram do prumo, né? Do prumo espiritual. Exatamente. E aí, aí Jesus Cristo me deu o texto que é um eixo da minha vida, né? E é muito conhecido, né? Conheceis a verdade. Não, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, se Deus odeia o divórcio, esse Deus diz: eu sou a verdade. Ele também não gosta que a gente mantenha casamentos baseados em violência, em aparência, casamentos falidos, né? E aí, assim, então eu posso me divorciar? Não, Deus odeia. Resolva. Mas no limite, há o divórcio, está previsto. Entendeu? Mas Deus quer casamentos verdadeiros, de amor. Porque só no amor a gente vai conseguir ser um. Entende? Porque Deus é amor, aí a gente volta para isso. E ele exige também, né, Regina, que o homem ele cumpra a sua obrigação de ser um bom marido também, de ser um companheiro, de não maltratar, né, porque sim, maltratar está pecando também, está sendo contra Deus. Né? Então, um pouco isso. Mas, assim, você está relatando aí, eu estou aqui lembrando de algumas coisas que eu tenho acompanhando e que eu vivi, inclusive, pessoalmente, numa palestra que eu sempre faço sobre mídia e igualdade racial, e a pessoa veio fazer uma pergunta, se declarou evangélica e dizendo que era contra o feminismo, porque o feminismo luta por isso aqui. Aí eu lembrei para a senhora que estava lá, que era uma turma de EJA, aqui no Núcleo Bandeirantes, aqui em Brasília, que há 30 anos ela não poderia estar ali estudando, ela não poderia estar por aí. E existe, assim, eu acho que o seu livro ele chega num momento em que tem setores do movimento evangélico que estão fazendo a interpretação errada de tudo isso, né? Sim, estão. Sim. E não é até, eu acho que é o contrário, João. Há setores que começaram a fazer uma releitura. Né? Sim, olha. Então, Caio Fábio, Ed René, que eu não consigo falar o nome dele, que a pronúncia é difícil. Então, assim, algumas lideranças que estão sendo iluminadas, inspiradas mesmo, né, a uma releitura não machista. Porque, assim, olha só, quando eu comecei a escrever o livro, então, quem me moveu muito nesse sentido foi a professora Lu Borges, que assina o prefácio, né? Mulher do Dielson, né? Ela querida falou, Luciana, né? Luciana. Eu tinha ministrado sobre isso em algumas lives, e ela, você tem que escrever, você tem que escrever. E aí, eu assim, todo mundo ao meu redor, né, fala, você tem que escrever sobre isso, sobre aquilo. E eu falo, tem tanta gente falando tanta coisa, né, para que eu vou meio assim com preguiça? Escrever é muito difícil. É muito difícil, é um parto, nossa, foi demais. E aí, mas assim, se eu tenho uma missão, olha, eu vou ministrar sobre a palavra de Deus. Né? Primeiro, eu não posso sair da Bíblia, né? E aí eu quis ficar só na Bíblia. A própria Luciana, meu filho que fez a revisão, mãe, mas aqui você pode colocar dados de pesquisas tais e tais, tal. Eu falei, não quero, eu quero falar só exclusivamente sobre como é pregada a palavra de Deus. Porque assim, João, me fala,
E uma coisa muito... Olha, Deus é demais da conta mesmo, né? Eu não conseguia chegar no título do livro. Não conseguia, não conseguia. Esse subtítulo aí, Mulher e Deus, a unidade desde o princípio, havia várias opções, assim, nesta linha, né? Eu falava, nossa, mas que coisa chata. Isso aqui já... O cara vai... Quem nunca viu, quem não é evangélico, mesmo quem é, já vai falar, ai, meu Deus, né? Quando Deus me deu o título, Deus não é machista, eu falei, putz, não precisava ter escrevido o livro. Não precisava ter escrito isso. Porque é claro que se eu vou ministrar a palavra de Deus, eu tenho que levar em conta aquilo que Deus é. Aquilo que Deus quer para nós, né? E você sabe que a segunda parte do versículo, do mesmo versículo, não é outro versículo, não tem outro número. Em Malaquias, Deus odeia o divórcio e a violência. Eu podia até pegar aqui literalmente, que eu não sei de cor, mas assim, e homens violentos. Deus odeia o divórcio e homens violentos. Por que a igreja prega? Deus odeia o divórcio, responsabilizando a mulher pela manutenção do casamento. Ah, meu marido me traiu. Ah, perdoa ele. Você tem que perdoar. Sem tratar o homem. Ah, meu marido me bateu. Você tem que perdoar ele. Sem tratar o homem. Então, assim, você falou de feminismo agora, e é claro que socialmente, onde há um movimento, principalmente um movimento opressor, haverá um movimento antagônico, tem que haver. Ou eu apanho e não me defendo. Como é que é isso? Não é verdade? Não tem. E normalmente, os movimentos antagônicos, eles são radicais, né? Por que a mulherada, para pedir voto, rasgou sutiã em praça pública, queimou? Por quê? Para chamar atenção, era necessário. Hoje, você olha para isso e tem que olhar, nossa, que coragem essas mulheres tiveram, né? Exatamente. Porque quando fizeram isso, era impensável, né? Não tinha gente de fio dental na praia fazendo topless, não existia isso, né? Então, elas foram muito corajosas. Então, assim... E elas lutaram também, vamos pegar, já que a gente falou de sindicato, né? Vamos lembrar que o dia 8 de março ele relembra sim. A luta das mulheres por condições trabalhadoras. De trabalho, né? E foram muitas queimadas vivas, né? Dentro de fábricas. Sim. Né? Então, a história aí das mulheres, ou as mulheres na história, né? Coisa, nossa, é muito legal. Então, aí eu quis ficar só nos argumentos bíblicos mesmo, como foco, para não ter fuga. Não ter possibilidade de alguém pegar uma palavrinha lá que ela se distraiu, escreveu no... fica... Não. Então tem... porque Paulo falou que o homem é o cabeça do casal. Né? Olha, quem inventou o machismo não foi a Bíblia. O machismo não está na Bíblia. Se ele está, é relatando história. Entendeu? Porque a Bíblia também é um livro histórico, né? Então, assim, já existia um posicionamento de culpar a mulher desde Eva. Então, assim, esse povo que foi o primeiro povo monoteísta, porque todos os povos, tribos que acreditavam, né, em seres divinos, eles eram politeístas. O primeiro povo foi esse povo que foi formado a partir das tribos, né, de Judá e Israel, né, as 12 tribos. Então, o meu foco é isso. Olha, eu vou falar de Deus, eu tenho que lembrar que ele é amor. Eu vou falar qualquer tema, eu vou lembrar que ele é eterno, que ele é o governo de todas as nações, que tudo está sob o controle dele. Eu vou lembrar que ele não é machista, né?
Então é isso. Eu tô vendo aqui que eu bati um recorde aqui de extrapolar o tempo, né? Não, mas está maravilhoso. Nós até cogitamos fazer em duas partes, porque a gente sabia que essa conversa ia ser muito boa. Mas, Regina, me fala onde adquirir seu livro, aqui, como a gente está gravando, eu não tenho como colocar nos comentários, mas depois eu vou, na hora que for ao ar, eu vou colocar aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Onde adquirir? Ele está na Amazon, para o Kindle e outra versão digital. Na Simplíssimo, né? Ele está em PDF e o impresso, né? Que é entregue em casa. Não tenho em nenhuma livraria, né? Lógico, meu primeiro livro. Espero que, né? Eu espero pela palavra que isso se dissemine, sabe? Não por venda de livro, tal, não tenho essa aspiração, mas pela palavra eu acho que é de grande valor para homens e mulheres, porque você pensa, quando há um caso de violência, por exemplo, e aí o pastor, não, você tem que perdoar. Tudo bem, o perdão é um mandamento, né, de Jesus Cristo já, né, no Novo Testamento. Mas, assim, sem tratar a violência sofrida, né? Então, assim, não se oportuniza ao homem um tratamento baseado na palavra de Deus, né? Que é um tratamento baseado na verdade e no amor. Então, a gente tem que se interessar por isso, né? Seria bom. Maravilha, Regina. Com certeza o seu livro, Deus Não É Machista, lança luz aí, né, nesse momento que a gente está vivendo, de certa obscurantismo, né, neste país, do ponto de vista da política, da ideologia, das relações e tudo mais. Parabéns pela sua iniciativa. Fiquei muito feliz em reencontrar você aqui. E antes de pedir para você fazer suas considerações finais, eu quero pedir quem nos acompanha aqui que se inscreva aqui no nosso canal, TV Multirum, nossos parceiros também, TV 61 aqui de Brasília, Goiás em Canto e Prosa de Goiânia. Eu falei prosa, a gente tem que falar um pouquinho de... Fazer uma propaganda aí, né? Propaganda. E também dizer que nosso programa ele é transformado em podcast pela Rádio Web Sapicuá de Cuiabá. Olha. Jurandir Francisco. Ah, lógico. Falou em rádio, Jurandir. Jura, beijo. Nosso parceiro aqui também, viu, gente? Legal, nossa, que coisa boa. Isso. E, Regina, então, já que eu falei em prosa aí, e mandar um beijo para minha querida amiga Zezé, que é parceira comigo no Goiás e Canto e Prosa. Fala um pouquinho, né? Do Pau e Prosa, tu tem que falar de Regina. A Pau e Prosa é uma empresa de comunicação que eu e Ana levamos à frente por 22 anos, né? Ela já existe há 22, tá entrando no 23 já, em 2025. E agora, por causa do meu burnout, eu me afastei e já comuniquei que me afastei, assim, não é uma licença médica, é um afastamento... assim, permanente, né? Porque eu quero fazer outras coisas, né? Não vou ficar burnout a vida inteira, quero fazer outras coisas, mas é uma empresa que atua em Cuiabá, já atuou também em projetos fora do Mato Grosso, e está sob o comando da Luada Liberai, minha filha. Muito bom. Então, fica à vontade para se despedir do nosso público e agregar alguma outra informação que você achar importante. Tá, bom, primeiro amei te rever, né? Precisei escrever um livro, mas já valeu a pena, né? Se nada acontecer, te reencontrei, maravilhoso. Quero que as pessoas leiam o livro, que se quiserem fazer contato comigo, eu estou louca por feedbacks, estou muito afim de feedbacks, né? Tenho recebido alguns, né? Um início de divulgação, e desejar que essa visão não machista da palavra sustente uma mudança que é milenar, né? No entendimento que, por essa visão, não tem nada a ver com o que Deus quer do homem e da mulher. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui com você. Tomara que a gente possa se abraçar logo.
loguíssimo estaremos juntos. Amém. Muito bom. Qual é os seus contatos? Você pode passar, por exemplo, Instagram? Regina Deliberai, tudo junto, Deliberai, como se fala, com i, @gmail.com, Instagram, Regina Deliberai, @Regina Deliberai. Muito bom, Regina. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou aqui. E a gente vai continuar aqui com o Almanac Mutirum, porque vamos fazer uma transmissão ao vivo do aniversário de 43 anos do Museu do Rock em Brasília. Beijo que delícia. Você. Beijo.